Cumprimentando os colegas, senhores advogados, partes, invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Conselho da Magistratura do dia de hoje. Por estar impedido, eu passo a presidência à desembargadora Clarice Claudino da Silva, vice-presidente. Obrigada, senhor presidente. Nós só temos o 1 e o 2, né? Então, pronto. Chama julgamento, então, recurso contra a decisão. Esse número 1 aqui, que está falando de decisão de juiz, mas eu tenho a decisão do corregedor. É o mesmo? É porque o pedido de preferência 1 e o pedido de preferência 2. Eu sigo o primeiro e segundo. Sim, mas eu estou dizendo... Esse aqui não é o 1 da pauta e nem o 2 da pauta. Processo É o 2. 10 de 2004. É o 2 ou o 1? É o 2. Então está invertido, né? Condução do processo 2, mediadora pedindo preferência, né, e sustentação oral. Esse aqui, o segundo. Esse também é do 2. Ah, tá. Então são tudo do mesmo... Essa ordem é a ordem do pedido de preferência, né? Entendi. Mas é o mesmo processo. O 2 da pauta. Isso. Obrigada. Chama julgamento, então, o processo número 0104613-06-2014, recurso tirado contra decisão de juiz. Sou a relatora, primeiro membro... Acho que... O primeiro membro é a desembargadora Maria Erotides e o segundo membro é o desembargador Paulo da Cunha. Então, nesse aqui, o senhor vai atuar, desembargador? O senhor disse que não estaria em nenhum. Esse é pedido de preferência? É. É o 2 da pauta. Decisão, recurso contra a decisão de juiz, recorrente Araci Coelho, recorrido, ou melhor, interessado, cartório do primeiro ofício de Tangará da Serra. Assunto, recorre da decisão proferida pelo juiz diretor do foro da comarca de Tangará. Da comarca de Tangará da Serra. Eu sou a relatora, o primeiro membro é a desembargadora Maria Erotides e o segundo membro é o desembargador Paulo da Cunha. Então, acho que é Vossa Excelência mesmo que preside, né? Não, eu pensei que fosse pela ordem, né? Mas é que a preferência recaiu primeiro sobre este.
de Justiça, matéria disciplinar 1.2015, comarca de Diamante. Comarca de Tangará da Serra, recorrente Araci Coelho, escrevente juramentado, advogado Lafayette Garcia Novaes Sobrinho, Fabiana Aparecida de Pinho Quintela Novaes, Fernando Heron de Paula Guerreiro. Interessado, cartório do primeiro ofício. Relatora, desembargadora Clarice, com a palavra. Recurso interposto por Araci Coelho, tabeliã substituta do cartório do primeiro ofício da comarca de Tangará da Serra, em face da decisão do juiz diretor do foro nos autos do processo administrativo disciplinar número 464736/2013.811.0055, que afastou a preliminar de nulidade por violação ao princípio da impessoalidade. De acordo com os autos, a recorrente foi investigada por meio da sindicância 392893/2009, cujas provas foram aproveitadas para a instauração do processo administrativo disciplinar, a fim de apurar a prática em tese da infração administrativa de abandono do cargo, inassiduidade habitual, insubordinação grave em serviço e ofensa física a colega de trabalho. No caso, o senhor Antônio Twin de Almeida, tabelião titular do primeiro ofício da comarca de Tangará da Serra, denunciou a recorrente ao juiz diretor do foro pelas práticas acima descritas e propôs como interessado a instauração de parte. Alega a recorrente que o tabelião titular é seu ex-marido e, por esse motivo, não poderia ter participado da instrução probatória do procedimento administrativo por violar o princípio da impessoalidade. Essa é a suma dos fatos, senhor presidente. Há pedido de sustentação oral, Sim, né? sim, pedido de sustentação oral. Doutor Lafayette Garcia Novaes Sobrinho, com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Conselho da Magistratura, excelentíssimos membros deste Egrégio Conselho, excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça. Eu estava vindo para este julgamento quando minha secretária me ligou para avisar que o meu escritório tinha sido arrombado durante essa madrugada, furaram a parede, provavelmente viciados em crack, e fizeram uma enorme bagunça lá. Isso me lembrou da falência da segurança pública que nós vivemos em nosso país, que não consegue dar resposta e atender aos legítimos anseios de nós, cidadãos, por viver em uma sociedade mais pacífica e com um mínimo de qualidade e de vida suficiente para buscarmos aquilo que todos almejam, que é a felicidade pessoal e familiar. A segurança talvez seja, e na minha opinião o princípio mais fundamental do Estado de Direito. O Estado existe porque em um determinado momento da história as pessoas colocaram o seu desejo de segurança acima da sua liberdade pessoal. Eles concordaram que essa liberdade fosse limitada para que algo maior, uma necessidade maior fosse atendida, que é a necessidade de segurança. E essa segurança tem vários desdobramentos. No aspecto jurídico, ela é que garante um julgamento justo.
é ela que permite que não sejamos julgados de forma arbitrária. E é por isso, essa necessidade de segurança faz com que seja necessário um julgamento impessoal, de que nós não podemos participar de um processo onde haja vieses pessoais que possam macular a natureza objetiva que norteia todo o processo, seja ele judicial ou administrativo, que é a aplicação desinteressada do direito. Esse caso, que está submetido a julgamento de Vossas Excelências, ele tem uma peculiaridade. A pessoa que está sendo julgada é serventuária extrajudicial, vinculada ao regime público desde 1970, e foi demitida arbitrariamente em 2009 pelo seu ex-marido, depois de 39 anos de serviços. 39 anos de serviço sem nunca ter sofrido uma punição, sempre à frente da direção, da gerência, da serventia do cartório do primeiro ofício de Tangará da Serra. E qual a razão de algo tão drástico? A separação. Motivo confessado pelo senhor Twin em depoimento perante a comissão processante. Essa foi a razão que motivou a sua demissão. E ela retornou ao trabalho por força de decisão judicial, decisão do diretor do foro, mas voltou sob uma condição emocional, um clima emocional extremamente desfavorável, que resultou em uma série de incidentes, né, que levaram até este processo. E durante a instrução do processo, o senhor Twin, através de seus advogados, produziu prova. Gente, o processo administrativo, ele é instruído pela comissão processante e participa do processo apenas o investigado. No entanto, neste caso, houve a existência de uma acusação, um acusador, ou seja, os advogados representantes do tabelião puderam fazer perguntas, apresentar documentos, acompanhar interrogatórios, fazer inquirições, inquirir testemunhas, inquirir a processante. Uma situação absolutamente atípica para o processo administrativo, né? Então, este caráter pessoal que foi dado ao processo maculou este procedimento com a nulidade. Nulidade por violação ao princípio da impessoalidade. Diante dessas circunstâncias, nós entendemos que a instrução ocorrida não pode prosperar, porque todo o processo está sendo norteado pela mágoa decorrente da dissolução do convívio conjugal. E 39 anos de trabalhos de serviço público bem prestados não podem ser jogados na lata de lixo por causa disso. É por isso que reiteramos o nosso pedido de provimento do recurso interposto para que a ordem jurídica e a segurança jurídica seja restabelecida no presente caso. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Cleiton Carvalho. Bom dia.
Bom dia, membros do Conselho, desembargadores, desembargadoras, Procurador-Geral. Em especial, desembargador Paulo da Cunha, trago-lhe um abraço de Tangará da Serra, que as boas novas com relação à ampliação do fórum local se concretizem. É um trabalho da sociedade, da OAB e desse egrégio tribunal. Com relação ao presente recurso, cremos que o objetivo buscado pela defesa foi alcançado e vem sendo alcançado ao longo de mais de 6 anos, que é a vinculação da servidora processada aos quadros da serventia extrajudicial do primeiro ofício. O princípio da impessoalidade indicado pela defesa, para nós, advogados do interessado, em momento algum ele foi ferido, e assim também manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, haja vista que, para que isso se caracterize, deve haver prejuízo irreparável e irreversível para a defesa, junto aos autos, ou para a própria servidora processada. Lembremos aqui do princípio do contraditório em ampla defesa, que vem sendo muito bem utilizado pelo nosso colega, advogado da defesa, parabéns. E, no nosso entender, não havendo inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e não restando demonstrado nos autos qualquer prejuízo, não há que se falar em nulidade tanto do processo administrativo disciplinar quanto da decisão do sábio juiz de primeiro grau. Ressaltamos aqui que a tese é de que o interessado manifestou em primeiro grau pelo aproveitamento de provas. De que modo se deu isso? Fazendo um pleito ao juiz diretor para que as provas produzidas na sindicância fossem aproveitadas no processo administrativo disciplinar. Já quando havia vindo para esse egrégio Conselho de Magistratura e houve manifestação para que o processo retornasse ao primeiro grau e fosse readequado, que ele voltasse a tramitar dentro do que prevê o provimento 05/2008 desse Conselho. Outra manifestação da defesa foi o acompanhamento deste advogado que vos fala no interrogatório da servidora processada. Volto a ratificar que o próprio Ministério Público acompanhou o interrogatório, né, não se opôs à nossa participação e a Procuradoria-Geral ratificou o pedido pela improcedência do recurso com base nesses argumentos. O que temos que manifestar, excelências, também é que a busca da verdade real ela vem sendo perseguida desde 2009, e essa busca da verdade real sempre amparada na observância do contraditório e da ampla defesa, eu tenho certeza, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, motivos que nos faz ser contrários também a esse recurso, que data vênia, né, nos respeite, peço desculpas à defesa, mas é protelatório do nosso ponto de vista. Diferente do que é alegado aqui, não houve demissão. O tabelião titular e vitalício ele não demite, né? Quem demite é o Conselho. Houve apenas, à época, uma readequação da substituição. Tudo isso consta dos autos, com provas, né, produzidas não pelo interessado, provas produzidas pela comissão, onde consta boletim de ocorrência, onde resta claro que, além da inassiduidade da servidora, houve agressão física a colegas de trabalho e formas de atuações para dificultar o bom trabalho da serventia.
o colega da defesa usou uma palavra, disse que esse processo é atípico da forma como ele está sendo conduzido. Atípico, no nosso ponto de vista, com todo respeito, é a demora que está claro nesses autos. Para Vossas Excelências terem uma ideia, no dia de hoje, a servidora completa 2.384 dias sem sequer pôr o pé na serventia, sem trabalhar, né, sem dar a contrapartida aos altos salários que vêm sendo pagos. Nesse ponto, o juiz de primeiro grau houve por bem, em determinado momento, suspender sabiamente esse salário, né? Então, com todo respeito, um processo administrativo disciplinar com esse vulto de dias sem trabalhar, isso eu acredito que é atípico, sim. Lembrando que o devido processo legal está sendo respeitado. Peço licença aqui mais uma vez, desembargador Paulo da Cunha, para ler uma reportagem que saiu no Mídia-Jur na quinta-feira passada, e diz o seguinte: servidor é suspeito de ter faltado por meses. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Paulo da Cunha, determinou a instauração do processo disciplinar contra um servidor suspeito de ter faltado por vários meses do ano passado e deste ano. Segundo apurado, ele só bateu ponto em 6 dias do mês de setembro. No mês de outubro, não registrou ponto. No mês de novembro, não registrou ponto até o dia 28. No mês de dezembro, não registrou ponto no período de 11 a 19. Na decisão, Cunha também relatou que o servidor teve dispensa integral no período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, férias forenses, sendo que do final deste período até março ele também não registrou ponto. Torcemos nós, desembargador presidente, que este processo ao qual mencionei, né, observe o provimento 05/2008 dessa casa com relação ao período do processo para que se encerre. Esse viés que eu coloquei, excelências, é justamente para isso. Vou tentar ser mais breve. No tocante ao princípio da impessoalidade, verificamos que inexiste fundamento nas alegações, né, e ressaltamos, nesse aspecto, que em tese não teria nada a ver com recurso, mas que a servidora processada não comparece aos trabalhos desde 2009. Né? Então, acredito que é uma situação atípica, como dito pela defesa, motivo pelo qual rogamos pela improcedência do recurso, mesmo sabedores que esse recurso poderá subir para o pleno, né? E não sabemos que fim tomará esse processo administrativo. Então, vamos continuar acompanhando como interessados somente, mas é isso que rogamos, pela celeridade, né, e pela segurança jurídica, que, no nosso ponto de vista, há 6 anos não vem sendo observada, e o prejuízo é para os cofres do cartório do primeiro ofício. Obrigado. Ouço o doutor Procurador-Geral de Justiça. Senhor presidente, demais desembargadores, é uma situação muito delicada, até porque visivelmente a gente percebe aí que existe uma relação pessoal mal resolvida entre as pessoas. Eu não conheço os autos, mas o que eu li aqui é que o magistrado diretor do foro, ele vislumbra que a senhora Araci faltou mais de 5 anos de serviço, pelo que eu manuseei aqui, dei uma olhada, conversei, vendo o parecer do meu colega, Dr. Luiz Alberto Esteves Scalope, e a decisão do magistrado teria sido por abandono da função
que ela exercia junto àquele tabelionato. E me parece que isso foi observado pelo Conselho. Diante de uma situação como essa, né, eu não vejo como não valorizar as provas produzidas pelo magistrado, pelo diretor do fórum, que é uma pessoa isenta e que não está envolvida nessa questão pessoal que transborda, infelizmente, todo esse caso, e ratifico o parecer do colega Luiz Alberto Esteves Scalopi, manifestando pelo improvimento do presente recurso administrativo. A palavra retorna à relatora. Egrégio Conselho, rezam os artigos 43 e 44 da Lei Estadual 7692 de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, em seu artigo 43, o seguinte: o processo administrativo iniciar-se-á de ofício ou a pedido de interessado. Artigo 44. O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Aí eu destaco o de número 4. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Pois bem, observa-se que, no caso dos autos, o tabelião titular, como interessado, pode encaminhar à autoridade competente denúncia de irregularidades a serem apuradas e instruídas por uma comissão processante autorizada para tal fim, nos termos da legislação citada. O provimento 5/2008 do Conselho da Magistratura estabelece que o comando da instrução processual administrativa é de responsabilidade da comissão processante e dispõe que os depoimentos, as declarações e o interrogatório serão tomados pelo presidente da comissão, sendo facultado aos vogais e defensores reinquirir por seu intermédio. Diz o artigo 23 da citada norma, aspas, o presidente da comissão sindicante ou processante será sempre servidor de nível funcional igual ou superior do arguido, competindo-lhe nomear secretário para os trabalhos, dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo com a aprovação dos demais membros. Ao estabelecer o sistema de controle das infrações disciplinares, o provimento 5 previu uma sequência de procedimentos a serem observados, a saber, aí eu descrevo aqui todo o regramento do artigo 33, que peço licença para poupá-los da leitura, e prossigo. A recorrente, neste caso, afirma em seu interrogatório de folhas 498, 505, e o tabelião titular confirma, folha 106, que estavam separados desde 2004, mas ocupavam a mesma casa até 20 de março de 2009, e que, momento em que o titular alterou as substituições do cartório, passando a recorrente de primeira para quarta substituta, e a denunciou por irregularidades ao juiz diretor do foro. É oportuno destacar a lição de José dos Santos Carvalho Filho sobre o princípio da impessoalidade, sobre o qual gira o recurso ora em apreciação, também conhecido como princípio da finalidade administrativa, aspas, o princípio objetiva
a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica. Neste ponto, representa uma faceta do princípio da isonomia. Por outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a administração voltar-se exclusivamente para o interesse público e não para o privado, vedando-se, em consequência, sejam favorecidos alguns indivíduos em detrimento de outros e prejudicados alguns para favorecimento de outros. Aqui reflete a aplicação do conhecido princípio da finalidade, sempre estampado na obra dos tratadistas da matéria, segundo o qual o alvo a ser alcançado pela administração é somente o interesse público. E não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, porquanto haverá, nesse caso, sempre uma atuação discricionária. Trecho do Manual de Direito Administrativo, cujas especificações estão no meu voto. Fecho aspas. O princípio está esculpido na Constituição Federal de 88, no artigo 37, cuja finalidade é fazer com que o administrador público pratique o ato para o seu fim legal, de forma impessoal. Visa impedir conduta diferenciada aos administrados que se encontram na mesma situação jurídica. Na verdade, está interligado com os princípios da legalidade e da isonomia. Assim, a impessoalidade torna o administrador neutro, imparcial e objetivo nos seus atos para não beneficiar, privilegiar, favorecer, nem discriminar e perseguir qualquer pessoa. Não pode apresentar animosidade e simpatias pessoais aos administrados a fim de favorecê-los. Não se pode olvidar que o tabelião titular deve ter a postura de neutralidade, imparcialidade e o dever de não deixar aflorar que suas convicções pessoais interfiram no desempenho de suas funções. No entanto, da detida análise dos autos e de todas as provas produzidas no decorrer do processo administrativo disciplinar, no âmbito da jurisdição de primeiro grau, verifica-se que, na realidade, a altivez do tabelião titular, na tentativa de trazer aos autos informações que, em tese, possam ser úteis na formação do convencimento do magistrado, não trouxe prejuízos à recorrente, uma vez que esta pôde exercer em sua plenitude o contraditório e a ampla defesa, conforme lhe alberga o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Cidadã. Ademais, deve-se ter em consideração o teor do princípio de que não há nulidade sem prejuízo demonstrado. Desse modo, só será retirado do mundo jurídico o ato processual administrativo que efetivamente causar prejuízo ao interesse público ou aos direitos e garantias individuais, em nome da segurança jurídica expressa no processo pela instrumentalidade das formas, e mais especificamente no processo administrativo, pela informalidade ou formalismo razoável. O princípio do prejuízo consiste na representação dentro do ordenamento jurídico brasileiro de tal instituto francês, determinando que, mesmo nas nulidades relativas, quanto nas absolutas, o ato processual deve ser considerado, desde que não acarrete dano para qualquer das partes. Permite, assim, que o direito seja materializado por meio do aproveitamento máximo dos atos processuais. Asseguro que o prejuízo que invalida o ato processual é aquele que impossibilita a este alcançar a sua finalidade. Cabe à administração invalidar o ato danoso, tendo em vista que se submete ao princípio da legalidade. No entanto, a este princípio deve ser agregado o da razoabilidade, que permite reconhecer em certas circunstâncias especiais a convalidação do ato administrativo.
A mitigação do rigoroso legalismo permite que as finalidades maiores do Estado sejam alcançadas, mesmo que no método processual haja alguma irregularidade, ou seja, esteja em desconformidade com o direito. Assim, o saneamento da nulidade é a regra. O não aproveitamento do ato e do que ele representa para o processo, de seus efeitos, portanto, é exceção. É possível deduzir que, no âmbito administrativo, há a prevalência do princípio do interesse público sobre o da legalidade estrita, não havendo que se declarar nulidade ou reconhecê-la quando não presente o efetivo prejuízo à parte, como acontece neste caso, em que em nenhum momento se demonstra qual o efetivo prejuízo à defesa da recorrente. Ao contrário, há, sim, uma mera provocação do interessado, que, aliás, tinha o dever de fazê-lo. Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso para o fim de manter inviolável a decisão do juiz diretor do foro. É como voto. Maria Erotides. Eminente presidente, egrégio conselho, emérito procurador, também analisei o recurso e pude constatar que todos os atos da instrução foram conduzidos pela comissão processante. O denunciante apenas acompanhou a produção de alguns atos. Não há nenhuma nulidade capaz de macular o procedimento administrativo. Eu tenho voto escrito acompanhando a eminente relatora, também trazendo à colação o princípio da instrumentalidade das formas, né, incapaz de, no caso, sustentar a pretensão do recorrente. Eu também nego o provimento ao recurso, acompanhando a eminente relatora. Eminentes pares, também analisando os autos, estou com voto escrito, e também estou seguindo nesse mesmo caminho de negar provimento ao recurso. E digo mais que não houve nenhum prejuízo à recorrente. Ela deixou de trabalhar há mais de 5 anos e que o cartório tem arcado com a alta remuneração da recorrente sem contraprestação alguma. E feita essa análise, também junto o voto escrito para negar provimento ao recurso. E a emenda fica-se a unanimidade de negar o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Passo a presidência à vice-presidente para proceder o julgamento do 1 da pauta. Chama a julgamento o recurso contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, número 0174013, da comarca de Diamantino, em que é recorrente Anderson Candioto, interessado Yoshikazu Oka e Oliana do Prazo Oka.
Sou a relatora. Primeiro membro é o desembargador Orlando de Almeida Perry. Segundo membro, o desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. Trata-se de recurso interposto contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, o qual determinou a instauração da sindicância 9/2014 em desfavor do juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Diamantino, então, Dr. Anderson Candioto, para apuração de suposto desvio funcional do magistrado relacionado à decisão proferida monocraticamente que revogou sentença de colega de mesmo grau de jurisdição. O magistrado requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo para obstar a tramitação da sindicância com seu consequente arquivamento. Distribuída na forma regimental, a relatoria coube ao desembargador Orlando Perry, que não teve tempo hábil para proferir decisão em face do término da gestão administrativa, sendo encaminhado ao desembargador Paulo da Cunha, que se declarou impedido para apreciar o requerimento nos moldes que preceitua o artigo 215 do regimento desta Corte, cumulado com o artigo 134, inciso 4 do CPC. A diretora do Departamento do Conselho da Magistratura informou que, em face do impedimento da desembargadora Corregedora-Geral da Justiça por ser recurso contra a decisão por ela proferida e do desembargador presidente do Conselho em face da declaração de impedimento, vieram-me os autos para a relatoria por ser o membro sobejante originário do Conselho. Para a concessão do efeito suspensivo almejado, há necessidade de analisar se houve justa causa para a instauração. Quanto à instauração da sindicância, perquirindo-se sobre a autoria da infração denunciada e sobre a gravidade desta, a ponto de ensejar a sua apuração, com posterior à autoria da penalidade cabível. Quanto à autoria, há nos autos cópia dos embargos declaratórios em que o magistrado desconstituiu a sentença proferida pela juíza Esther Belém Nunes, que havia homologado acordo entre as partes no processo originário, com fulcro no artigo 269, inciso 3 do Código de Processo Civil, sendo essa desconstituição de sentença o objeto da irresignação das partes prejudicadas e que motivaram a interposição da reclamação disciplinar 21/2014 em desfavor do magistrado. A sindicância foi instaurada em face de suposta infringência ao que dispõe o artigo 463 do Código de Ritos e afronta as normas de competência funcional e duplo grau de jurisdição. Ademais, a sindicância é procedimento investigativo na qual é concedido ao sindicado o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, não tendo este demonstrado grave dano de difícil ou incerta reparação, com regular trâmite desta, o que respaldaria possível efeito suspensivo. Assim, presentes os elementos configuradores da justa causa para a apuração da suposta infração disciplinar, mister que haja a regular tramitação da sindicância, motivo pelo qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo. Determinei a comunicação ao magistrado e à corregedoria e pedi a inclusão do processo na pauta deste egrégio conselho. Não há pedido de sustentação oral. O doutor procurador se manifestou nesse processo? Eu acho que não, né? Porque eu não tenho nenhuma anotação nesse sentido, então... Então, passo ao voto. Cuida-se de recurso, já, como dito, interposto pelo juiz de direito, então ocupante da primeira vara da comarca de Diamantino, com pedido de efeito suspensivo que não foi concedido, em face de decisão que determinou
a instauração de sindicância em seu desfavor. Então, a pretensão, na verdade, era sustar a tramitação da sindicância. O efeito suspensivo não foi deferido, e quanto à possibilidade de interposição de recurso em face da decisão que instaura a sindicância e PAD em desfavor de magistrado e servidor, eu faço aqui algumas ponderações quanto à base legal no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, do Conselho Nacional de Justiça, citando aqui a Lei 4964 de 85, que é o nosso COGE, que no título da ação disciplinar, capítulo 2, da apuração da responsabilidade, no artigo 271, parágrafo 3º, dispõe que ao recurso poderá ser atribuído efeito suspensivo por decisão fundamentada do relator. Também no artigo 41 fala que das decisões originárias do corregedor, salvo disposição em contrário, cabe recurso para o Conselho da Magistratura. Ao seu turno, a resolução 135 do CNJ dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar no que concerne aos magistrados, acerca do rito e das penalidades e da outras providências. Eu transcrevi aqui no meu voto o teor do artigo 8º, que diz que o corregedor, no caso de magistrado de primeiro grau, o presidente ou outro membro competente do tribunal nos demais casos, quando tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos, observados os termos dessa resolução e, no que não conflitar com esta, do regimento interno respectivo. Então, no artigo 10, diz que das decisões referidas nos artigos anteriores, caberá recurso no prazo de 15 dias ao tribunal por parte do autor da representação. E no artigo 11 diz, instaurada a sindicância, será permitido ao sindicado acompanhá-lo. Pois bem, pelo que se observa das normas transcritas, há aparentes conflitos entre elas. Enquanto o COGE diz ser possível o recurso do sindicado para o Conselho da Magistratura, com a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, a resolução 135 do CNJ diz caber ao sindicado ou acompanhamento da respectiva sindicância, cabendo recurso somente do autor da representação nos casos de arquivamento. Vale ressaltar que a parte final do caput do artigo 10 da resolução 135 foi objeto de ação da ação direta de inconstitucionalidade 4638, ajuizada pela AMB, a qual questiona pontos polêmicos trazidos pela resolução referida. Na sessão realizada em 8 de fevereiro de 2012, o excelso Supremo Tribunal concluiu o julgamento dessa ADI e, especificamente, quanto à parte final do artigo 10 da resolução 135, assim decidiu. Aspas, artigo 10. Por maioria de votos, o plenário decidiu manter a vigência do artigo 10 da resolução 135/2011 do CNJ, dispositivo que trata da possibilidade de recursos nos casos mencionados nos artigos 8º e 9º da norma. O artigo diz que das decisões referidas nos artigos anteriores, caberá recurso no prazo de 15 dias ao tribunal por parte do autor da representação. Os ministros decidiram, contudo, excluir a parte final do julgamento, dando interpretação conforme a Constituição ao artigo, para que fique claro que podem recorrer das decisões mencionadas todos os interessados no procedimento, seja o autor da representação ou o magistrado acusado. Fecho aspas. Assim, utilizando-se de técnica de hermenêutica moderna de controle de constitucionalidade, o STF deu interpretação conforme a Constituição ao disposto na parte final do artigo 10 da Resolução 135, entendendo cabível não somente o recurso do autor da representação, mas também do magistrado acusado. Desta forma, a suposta contrariedade verificada entre as normas deixou de existir nesse tópico.
haja vista que todas as disposições acima transcritas possibilitam a interposição do recurso por aquele que se sentir prejudicado. No outro giro, é de suma importância se perquirir sobre a real necessidade de suspensão do procedimento administrativo, especialmente no que concerne às sindicâncias, que tem por finalidade a apuração mais detalhada de fatos denunciados, para, ao final, decidir sobre o seu arquivamento ou a conversão em PAD, uma vez que, no âmbito do Conselho da Magistratura, não se analisará o mérito da denúncia, mas tão somente a presença de justa causa para a instauração da sindicância, sendo a análise desta de competência do órgão censor, que é a Corregedoria Geral da Justiça. Trago aqui lição de Mauro Roberto Gomes de Matos, que peço licença para poupá-los da leitura. E prossigo. No caso em exame, o magistrado aduz que não há justa causa para a instauração de sindicância, tendo em vista a atipicidade de sua conduta, uma vez que agiu sob o pálio da independência e imparcialidade que caracterizam o exercício do seu mistério. Alega que proferiu decisão judicial em embargos de declaração, com fulcro no artigo 535, inciso 1 do CPC, cujo resultado atribuiu efeito modificativo que alterou a decisão anteriormente proferida nos autos. No entanto, da análise perfunctória dos autos, que é a que deve ser feita por este colegiado, a meu viso, para não se imiscuir na competência do órgão censor, na sua missão investigativa da suposta irregularidade, percebe-se que a sentença desconstituída pelo recorrente foi proferida pela magistrada Silvana Ferrer Arruda, que pôs fim à lide em face do acordo celebrado entre os demandantes e declarou expressamente a ocorrência da coisa julgada. O ato de proferir nova sentença, anulando aquela anteriormente prolatada, que se encontrava sob o manto da coisa julgada, pode sim caracterizar em tese impropriedade passível de apuração pela Corregedoria Geral de Justiça, nos termos do que estatui o artigo 41 da LOMAN, que transcrevo. Após, pela suposta impropriedade, entre aspas, cometida pelo magistrado ACO, a presença do fumus boniuris e a plausibilidade jurídica a ensejar a necessária investigação pelo órgão censor. Com efeito, a atribuição de exercer a função disciplinar no âmbito deste poder está a cargo da Corregedoria Geral de Justiça, a teor das disposições constantes do regimento interno, a começar pelo capítulo 7 do Corregedor Geral da Justiça, que em seu artigo 46 dispõe que, além de suas funções administrativas, compete exercer a função disciplinar nas hipóteses de descumprimento dos deveres, instaurar na Corregedoria, relatar no Tribunal Pleno, instaurar de ofício a requerimento, etc. Quanto às atribuições do Conselho da Magistratura, importante transcrever o disposto em alguns incisos do artigo 28, bem como o teor dos artigos 30A e 31 todos do regimento interno, que também transcrevo para justificar que, salvo os relativos à abertura de sindicância contra magistrado, inquérito ou processo administrativo contra os servidores, quando o recurso terá apenas efeito devolutivo das decisões em processos originários do Conselho, caberá recurso para o Tribunal Pleno no prazo de 10 dias, com efeito suspensivo. Neste caso, a instauração de sindicância em favor do juiz Anderson Candioto se embasou em indícios de que poderia ter havido desvio de conduta deste quanto da condução dos autos, número tal, em trâmite na comarca de Diamantino, devendo ser regularmente apurada
esta possibilidade no âmbito do órgão censor a meu viso, motivo pelo qual eu estou concluindo pela negativa de provimento ao recurso. É como voto e indago do primeiro membro como vota. Igreja Conselho, da análise que fiz dos autos, observei que a questão central reside justamente na existência ou não de justa causa para a instauração da sindicância. Os autos revelam que a doutora Silvana Ferrer, então juíza da comarca de Diamantino, proferiu decisão em sede de ação de rescisão contratual, extinguindo o feito por reconhecer a existência de coisa julgada material. Contra essa decisão, aviou-se embargos de declaração a quem foi atribuído o efeito infringente pelo magistrado recorrente, que proveu os referidos embargos para determinar que aquela ação de rescisão contratual prosseguisse, afastando de certe a coisa julgada material reconhecida no deciso embargado. Pois bem, o que alega o promovente da reclamação, ou melhor, da correição, da reclamação aviada junto à Corregedoria Geral de Justiça, é no sentido de que o magistrado teria agido ex officio e atuado com interesse na causa. Todos sabemos que o magistrado não pode ser apenado por decisões que profere, a não ser em situações em que age movido por parcialidades. Não é este o caso. Nos memoriais que acabei por receber, observei que a parte reclamante, a par de entrar com a reclamação e parece-me que com a correção parcial junto à Corregedoria Geral de Justiça, também ingressou com exceção de suspeição contra o magistrado. Exceção essa que foi julgado pela 6ª Câmara Civil deste tribunal, que, segundo os memoriais, julgou improcedente essa exceção nestes termos. Denota-se, aspas, denota-se das informações prestadas e de todo o processado que não houve qualquer conduta por parte do magistrado excepto que justifique a alegada imparcialidade denunciada pelos recipientes. No caso em exame, observa-se, na verdade, descontentamento dos recipientes com o entendimento do magistrado que acolheu os embargos de declaração opostos pelos autores e atribuiu-lhes efeitos infringentes para anular a sentença anteriormente proferida na ação de rescisão contratual em que os recipientes figuram como requeridos, fato processual que, sabe-se, desafia recurso próprio. Ademais, observa-se que a decisão que alude aos recipientes que supostamente caracteriza o interesse do magistrado na causa, encontra-se bem fundamentada acerca da situação fática processual jurídica que acabou por ensejar a prolação de uma sentença de extinção sem mérito frente à coisa julgada que, segundo a percepção do magistrado excepto, não ocorreu. Portanto, por meio de decisão fundamentada, atribuiu efeitos infringentes aos declaratórios e anulou a sentença que havia declarada a coisa julgada e determinou o prosseguimento da ação de rescisão do contrato. Salienta-se que, na mesma decisão, o excepto ressalva que estava pendente de análise o recurso de embargos de declaração interposto pelos órgãos recipientes e, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinou a intimação dos autores para se manifestarem no prazo de 5 dias. No contexto posto, não há espaço para se declarar interesse do excepto no julgamento da causa, como pretendem os recipientes. Bom, diante dessa posição tomada pela 6ª Câmara Civil deste tribunal, afastando o interesse, a parcialidade do magistrado na decisão combatida, para mim fica sepultada a questão disciplinar. Ora, volto a repetir,
se não houve, se a sexta Câmara reconheceu que o juiz agiu com imparcialidade na decisão da causa, ao conferirem feitos infringentes aos embargos de declaração, não pode ele ser apenado por essa decisão. De modo que eu, pedindo vênia do outro relator, eu vou eu vou abrir a divergência para reconhecer a falta de justa causa para a instauração da sindicância. É como eu voto. Acompanho, senhora presidente, o voto proferido pelo primeiro vogal, porque ainda que não houvesse essa decisão expressa sobre o comportamento do interesse do magistrado na causa ou não, fora proferida uma decisão, cujo resultado eu não sei se a parte intentou recurso, ou não. De forma que, pendente o tempestivo, os declaratórios, pendente de decisão, o fato de que, se ele entendeu que não havia coisa julgada, ele não podia dar outro destino ao feito, a não ser realmente dizer, essa sentença aí, dá licença, eu proferi, não foi ele, foi outro, mas realmente não há coisa julgada, tem que prosseguir a ação. E depois, mais uma outra coisa, ao embargo declaratório, sem adentrar o mérito da disputa em si, ele foi para que fosse processada uma demanda, que seguramente será submetida a instâncias superiores em todos os seus termos. Então, eu, peço vênia da outra relatora, acompanho o primeiro vogal do advogado Orlando. Eu vou, ainda em tempo, retificar o meu voto, porque quando eu fiz a análise do processo, que foi ainda já antes do julgamento desta exceção de suspeição, a única preocupação que me ocorreu e que, por motivo de extremo zelo, eu preferi submeter à sindicância, era exatamente a questão da parcialidade que pesava sobre os ombros desse magistrado e que, até mesmo para resguardar a própria hombridade com que ele sempre atuou, ficasse mais claro. Mas, como foi muito bem lembrado pelo desembargador Orlando, com o julgamento de forma bastante elucidativa, muito profunda, o voto proferido na exceção de suspeição, realmente eu me convenço de que o único ponto que poderia ainda ter alguma interrogação está sanado. E que, então, eu revejo o meu voto para dar provimento ao recurso, alinhando-me às palavras muito bem colocadas pelos eminentes pares. Então, eu dou provimento ao recurso e proclamo o resultado, a unanimidade, nos termos do voto da relatora, que se alinhou ao voto do primeiro membro, deram provimento ao recurso. E assim, retorno a palavra ao ilustre desembargador presidente. Agradecendo a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado.